Então, algumas definições básicas, eu acho que algumas questões importantes. Então, a gente tem diversas situações que o juiz necessita do auxílio de um técnico, né, um perito. E esse, para ter acesso, né, a algum conhecimento específico de ordem técnica, de alguma área do conhecimento, e pode ser absolutamente de qualquer área do conhecimento. Não é esperado que o juiz tenha um pleno domínio de todas as áreas do conhecimento, então, da medicina, da engenharia, das ciências contábeis, da arquitetura. Então, tem algumas situações, né, dentro dessa área jurídica que o juiz necessita, né, de um auxílio técnico para realmente clarificar alguma questão. Então, essa é a figura do perito. E, por exemplo, uma das possibilidades é em relação da psiquiatria. A definição básica, né, de perícia, ela é uma prova, ela é uma prova destinada à justiça a fim de clarificar alguma situação técnica envolvida no litígio, né? E é uma das provas dentro do processo, né? Isso que a gente acha importante sempre contemporizar. Existem diversas provas dentro do processo que podem ser produzidas, e a perícia, com esse conhecimento técnico específico produzido por esse perito, é uma das provas, e isso tem que ser valorado dentro de um contexto amplo por todas as pessoas envolvidas nesse processo. O perito pode ser tanto um perito oficial, né, algumas definições, então, por exemplo, ele é um funcionário contratado para a realização desse tipo de prova em algum órgão do governo. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, ou ele pode ser livremente indicado pelo juiz para atuar numa determinada causa. Então tem essa prerrogativa, esse direito do juiz de indicar uma determinada pessoa que cumpra alguns pré-requisitos e que tenha um conhecimento específico daquela questão. O perito tem que ser absolutamente imparcial, e esse perito ele pode excusar-se, né, dessa convocação, dessa nomeação, e ele também pode ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, os mesmos motivos de impedimento e suspeição que recaem sobre os juízes também recaem sobre o perito. Então, esse é um ponto específico. Então, a gente está falando dessa figura do perito, que tem essas características, e dentro do nosso ordenamento jurídico acaba funcionando dessa maneira. Mas é interessante porque o perito ele não é necessariamente o único médico atuante, já que a lei prevê a figura dos assistentes técnicos. Então, esse já é um ponto muito importante dessa aula, porque muitas pessoas acabam confundindo o perito com o assistente técnico, até porque, por exemplo, nessa situação de psiquiatria forense, todos eles são médicos. Então, muitas vezes, na cabeça das pessoas, eles têm o mesmo papel. E o objetivo dessa aula é justamente da gente clarificar que não. Eles têm esses papéis diferentes e de uma maneira estratégica dentro do processo, né? Dessa maneira estratégica dentro do processo, qualquer razão filosófica de existir essa figura do assistente técnico, né? Então, uma definição de assistente técnico básica, ele é um profissional de confiança, que ele é contratado pelas partes para que auxiliem, né, as partes envolvidas, os advogados envolvidos, na formação da prova pericial, né? Então eles não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, mas obviamente que todos os ditames técnicos e éticos têm que ser cumpridos nesse tipo de função. Então, as mesmas ordenamentos éticos que recaem sobre qualquer médico também vão recair sobre essa figura do assistente técnico. E a gente vê dentro da possibilidade, a gente acha muito importante de comentar sobre isso, tem várias possibilidades de atuação de um assistente técnico dentro de um processo judicial. Muitas vezes as pessoas acabam tendo uma noção que é, por exemplo, é só estar presente na perícia, é só ir presencialmente na perícia, mas, por exemplo, definição de uma estratégia médico-legal, ou seja, até mesmo antes de ocorrer uma perícia, existe a possibilidade das partes, dos advogados contratarem um assistente técnico para ele analisar as provas que já foram produzidas, para ele analisar os documentos técnicos, para ele poder analisar realmente todas as evidências presentes até naquele momento, até para a gente poder traçar uma estratégia médico-legal que garanta uma maior chance de êxito nesse processo, né? Até a questão da elaboração dos quesitos, e a gente acha isso muito interessante, que quesitos são perguntas que são formuladas e que o perito é obrigado a responder. Então, o perito é obrigado a responder aquelas perguntas. E uma situação que a gente vê muito comumente são alguns quesitos genéricos, alguns quesitos que são formulados para todas as áreas
da medicina e que não são específicos dessa questão psiquiátrica. Isso requer um conhecimento psiquiátrico específico, de diagnóstico psiquiátrico, de características etiológicas, de modelos causais, até para que possa ser feito realmente perguntas mais específicas para esse perito. Então, realmente tem essa possibilidade de elaboração dos quesitos. Tem a fase de acompanhamento da perícia, também eu vou detalhar um pouco mais essas possibilidades, e produção de pareceres. Também essa é uma outra definição, tem uma terminologia, né? Laudo a gente costuma reservar para o tipo de documento que o perito oficial produz. Então, o perito oficial, ele produz um laudo. E parecer é o documento que é produzido pelo assistente técnico. Tem algumas instâncias, às vezes eles são usados de uma maneira intercambiável, é só importante vocês saberem que às vezes isso vai aparecer com uma terminologia diferente, mas geralmente a gente reserva o termo laudo para o documento oficial que é emitido pelo perito e parecer para aquele documento que é emitido, que é produzido pelo assistente técnico. Então tem essa questão, né, de processual, né, incumbe as partes indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Essa questão do assistente técnico não é obrigatório a parte, os advogados terem o auxílio de um assistente técnico, só que realmente isso pode mudar completamente o rumo do processo, pensando na possibilidade de uma assessoria muito especializada que pode ser feito de uma maneira muito personalizada para aquele caso específico, aquela situação específica, para aquelas consequências jurídicas específicas. Por isso que é importante a figura do assistente técnico. Algumas regras importantes, né? O perito ele tem que assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos. Então, realmente, esse é um direito dos assistentes técnicos de acompanharem todas as etapas. Então, por exemplo, quando o perito ele vai fazer uma marcação de perícia, ele precisa avisar com antecedência os assistentes técnicos que numa perícia psiquiátrica é direito do assistente técnico estar presente durante o ato pericial, ou seja, durante a entrevista psiquiátrica. Isso é um pouco diferente, por exemplo, de outras áreas, por exemplo, de uma avaliação psicológica. Também isso é uma área, às vezes é um tema recorrente de confusão. Mas numa perícia médica, numa perícia psiquiátrica, o assistente técnico, ele participa ao mesmo tempo, na mesma sala, junto com o perito e junto com o periciando. Até a característica, né, das avaliações psiquiátricas, a presença desse assistente técnico é fundamental. E isso realmente tem essa determinação na lei, ou seja, o perito tem que obrigatoriamente comprovar que o assistente técnico foi informado do dia, do local da realização da perícia, sob pena de nulidade. Para o desempenho da função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, também isso é importante. Então, por exemplo, no caso de perícias médicas, no caso de perícias psiquiátricas, às vezes é interessante solicitar o prontuário do paciente. Então, isso pode acontecer e o assistente técnico e o perito podem fazer essa solicitação, que pode ser deferida ou não, mas podem fazer essa solicitação para o juiz responsável, desde que tenha uma boa justificativa, ou seja, de que precisam ter acesso àquelas informações para poder firmar a convicção em relação àquilo que está sendo colocado. Então, a ideia é que o perito, que os assistentes técnicos, eles analisem o caso como um todo, ou seja, todas as evidências que são produzidas, até por uma característica muito específica da psiquiatria. A psiquiatria, a entrevista psiquiátrica, ela é muito baseada no relato das pessoas, no relato dos periciados. E é diferente a relação que se estabelece, por exemplo, uma relação médico-paciente, ou seja, uma pessoa que procura um médico para poder fazer o tratamento, do que uma relação perito-periciado. Ou seja, podem haver diversos interesses envolvidos, e nessa questão psiquiátrica é muito importante que o perito, que os assistentes técnicos não se baseiem somente naquilo que está sendo dito, comunicado pelo periciado. Então, a gente dispõe de várias técnicas de entrevista psiquiátrica, também essa importância, um dos fatores que é
que justificam a importância da presença do assistente técnico no momento da realização da perícia, que a gente dispõe de algumas técnicas de entrevista psiquiátricas, algumas técnicas mais avançadas que a gente consegue obter informações das pessoas e a gente consegue cotejar essas informações com outros elementos presentes nos autos, inclusive confrontando, inclusive clarificando, inclusive encontrando contradições, apontando contradições. Então isso realmente é muito importante. Tem essa outra questão, né? As partes serão intimadas para querendo, e é interessante isso, né? Ou seja, é uma possibilidade de ter um assistente técnico, não é obrigatório, e as partes serão intimadas para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Então, uma dinâmica comum que acontece é que o perito, ele entrega, ele mostra, ele peticiona nos autos o seu laudo oficial, e daí os assistentes técnicos vão fazer análise daquele laudo oficial, concordando com algumas questões, discordando de outras. Obviamente, isso tem que estar embasado realmente por elementos técnicos. Então, é um escrutínio que esses assistentes técnicos fazem sobre o laudo pericial e é uma garantia de que diversos aspectos estão sendo olhados, né? Então, é muito interessante a figura dos assistentes técnicos, a figura do perito, esse trabalho colaborativo, que a gente consegue realmente ter uma prova pericial mais fidedigna. Até porque o juiz ele não é obrigado a ficar restrito às conclusões do laudo pericial. Muitas vezes ele pode discordar de algumas informações, de alguns apontamentos feitos pelo perito oficial, por exemplo, baseado em apontamentos feitos pelos assistentes técnicos. Então, quanto mais informações tiverem, realmente esse processo acaba ficando mais claro. E o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer uma das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, ou divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Ou seja, o perito vai entregar o seu laudo oficial e podem haver questionamentos das partes, do juiz, do órgão do Ministério Público, por exemplo, o promotor pode fazer questionamentos e os assistentes técnicos podem fazer questionamentos, ou seja, podem fazer quesitos suplementares, ou seja, eles podem fazer perguntas específicas sobre pontos específicos do laudo e o perito é obrigado a responder. Então não tem essa possibilidade do perito excusar-se e não responder essas perguntas. Faz parte do trabalho do perito responder essas questões e também por isso que a gente acha importante essa figura do assistente técnico para ter um olhar técnico aprofundado e realmente ver que se aquelas conclusões, o raciocínio pericial apresentado é compatível com o que a gente tem de melhor evidência científica nesse momento. E podem acontecer divergências, realmente é importante da gente estar atento a todas essas questões. Então, às vezes, até questão de linguagem, a maneira como foi colocada, a construção de um parágrafo. Então, tem todos esses elementos que são avaliados pelos assistentes técnicos.